Hoje o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense? Hoje o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense. O Flamengo é bem melhor, é bem superior ao Fluminense como equipe de futebol. Acho que isso ficou bem claro no fim de semana. Foi uma atuação, mais uma vez, muito sólida do Flamengo e muito consciente daquilo que ele precisava fazer. O Flamengo entupiu o Fluminense em campo. O primeiro tempo foi uma coisa de louco, assim. Eu só vi um time fazer o que o Flamengo fez com o Fluminense, que foi o Manchester City, que foi encurralar o Fluminense na saída de bola a ponto do Fluminense não conseguir sair, né? Que leitura, meus amigos. Merece o like, né, cara? Olha só o que o Zupac acaba de falar, hein? Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, falando sobre a semifinal do Fla-Flu e o jogo da volta, hein? Tá chegando a hora, galera! Flamengo e Fluminense, o Mengão meteu 2-0 fora o baile pra cima do Fluminense e os comentaristas rasgaram elogios ao nosso Mengão. O Flamengo parecia o Manchester City, não deu chances nenhuma para o Fluminense. Coisa de louco, não? Então é o seguinte, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Quero pedir para você carecidamente, se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Vamos bater a meta de 920 mil inscritos. Obrigado a todos e vamos aqui pro vídeo. Simbora! Semi do Carioca. O primeiro Fla-Flu da semifinal ampliamos uma década. Os 12 primeiros jogos oficiais de 2024, todos no Carioca, foram 25 gols marcados e apenas um sofrido. E pela equipe sub-23 contra o Nova Iguaçu. A última vez que a defesa se aproximou de ser tão segura nos 12 primeiros jogos do ano foi em 2018, com 3 gols sofridos. Agora, sob o comando de Tite em jogos oficiais, o Flamengo ainda não foi vazado mesmo após 4 clássicos disputados. Os números não dá para avaliar agora, não tem jeito. A adrenalina dela fica projetando uma semifinal que está ainda aberta. Eu não sabia, porque eu não estava, mas os atletas comentaram de que o ano passado, retrasado, nos vencidos de 2-0, passado, e perdeu, né? Os números do rival dão o tamanho do obstáculo do Fluminense de Fernando Diniz. Se em 2023 a tarefa parecia complicada, agora ela se multiplica. É necessário marcar em apenas 90 minutos 3 vezes o número de gols sofridos pelo Flamengo em 12 partidas em 2024. Difícil para quem convive com o jejum de 12 clássicos sem vitória. A motivação não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, uma postura parecida quando a gente teve no segundo tempo, parecida, né, que foi ótima também, mas foi muito melhor do que no primeiro tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor. Então não tem nada a ver o ano passado com esse ano, é uma outra história, não tem nada a ver. Então a gente tem que procurar melhorar muito o que a gente fez hoje. O mundo da bola dá voltas, futebol é imprevisível. Mas desta vez a solidez do Flamengo com Tite parece mesmo ser uma barreira a mais para o atual bicampeão fluminense. Top, né? Vamos lá, vamos falar deste Flamengo com o Tite desde a estreia. Não são números de 2024, é desde o momento que ele estreou. Jogos oficiais, 22, 16 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de 75,8%. 42 gols marcados, apenas 11 sofridos. Mas isso porque a gente está considerando o ano passado, Marcela, porque se fosse só esse ano seria 1. É isso, tem isso ainda, né? Mas é impressionante, realmente, um super começo de temporada do técnico Tite. E eu acho que ele surfou realmente do final do ano passado para começar e chegar arrasador como tá, André Kfouri. Hoje o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense? Hoje o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense em campo. Não estou falando de elenco, não estou falando de potencial teórico dos jogadores. O Fluminense tem um elencaço, pode ter um timaço super campeão e a gente conhece o potencial.
e já viu esse potencial em campo. Então não é uma surpresa e não é um time imaginário também. Mas hoje, no momento, o Flamengo é bem melhor, é bem superior ao Fluminense. Como equipe de futebol, acho que isso ficou bem claro no fim de semana. Foi uma atuação, mais uma vez, muito sólida do Flamengo e muito consciente daquilo que ele precisava fazer. E, de fato, não foi uma das boas apresentações do Fluminense, se a gente pensar em anos até. O Fluminense realmente não jogou bem e sempre uma coisa está ligada à outra no futebol. Ação, reação, aquilo que eu consigo fazer, muitas vezes é fruto daquilo que o meu adversário permite que eu faça, né? E vice-versa. Mas o Tite consegue colocar um Flamengo em campo com o desempenho defensivo excelente em outro clássico e seus jogadores ofensivos, que são muito talentosos e há bastante tempo, também reconhecidamente perigosos, fazem a diferença, fazendo com que o placar do jogo seja bastante apropriado em relação ao que os times mostraram. Eu acho que o Flamengo mostrou uma superioridade que ficou evidente para todo mundo, até para a torcida do Fluminense. E entendo que o Flamengo é muito, muito, muito favorito no segundo jogo para seguir em frente. Embora no ano passado a gente tenha visto uma história que tem algumas semelhanças e também o Fluminense tem uma capacidade evidente de fazer o que é necessário. Sim. Só que o Flamengo de 2024 é um Flamengo muito diferente daquele que caiu na decisão do ano passado no segundo jogo. Era nesse ponto que eu queria chegar, Zupa, sobre uma comparação de um Flamengo que se espera muito em 2024, mas não era diferente em 2023, 2022, desde 2019, que é isso que se espera do Flamengo. Como é que você vê essa diferença da temporada 2024, do início, para o início da temporada que o Flamengo fez em 2023? Assim, a sensação ao final dessa primeira partida, em comparação, o Tite fala, né? A final, né? Não semifinal, mas a final do ano passado, ela é uma sensação oposta para o torcedor do Fluminense, em especial, por causa do momento do Flamengo, né? O Flamengo de 2023, ele não aconteceu em momento algum da temporada, né? Então, era um Flamengo de expectativa. E àquela altura, o Fluminense estava começando a acontecer. A partir da virada, a partir daquele 4-1, o Fluminense começou a acontecer. Agora não, a gente vê um Flamengo que começa a existir, ainda não acho que é definitivo para o que vai ser o ano, mas o Campeonato Carioca, o Flamengo cresceu demais nas mãos do Tite, não começou de maneira exuberante, nas primeiras rodadas o Tite ainda explicou, a gente ainda debateu, olha, tá um pouco mais lento do que deveria, as coisas foram andando no ritmo que tinham que andar, no ritmo natural, a ponto de o Flamengo chegar no final de semana, no sábado, e entupir o Fluminense. O Flamengo entupiu o Fluminense em campo. O primeiro tempo foi uma coisa de louco, assim, eu só vi um time fazer o que o Flamengo fez com o Fluminense, que foi o Manchester City, que foi encurralar o Fluminense na saída de bola a ponto do Fluminense não conseguir sair, né? Que leitura, meus amigos. Merece o like, né, cara? Olha só o que o Zupac acaba de falar, hein? Em dado momento no primeiro tempo, porque os zagueiros não estavam conseguindo, o Thiago e o Felipe não estavam conseguindo sair, e o Fluminense com os dois laterais reservas, o Guga e o Diogo Barbosa, e sem o Marcelo dá muita diferença, no primeiro tempo chegou ao ponto de o Diniz colocar o Martinelli e o Renato, os dois dentro da área, para tentar qualificar a saída, porque o Flamengo não permitia. O comportamento sem bola do Flamengo foi o diferencial do jogo. Mais do que o talento do Pedro, do Arrascaeta, mas o comportamento sem bola do Flamengo foi o que influenciou em tudo o que foi o jogo. Então, a diferença de status do Flamengo hoje é o que muda a percepção sobre as possibilidades do Fluminense. Um Fluminense que em 2024, na grande maioria dos jogos, não foi bem. Então, até aqui, em termos de desempenho, é um Fluminense que nos frustra e um Flamengo que cresce perigosamente para os seus adversários na temporada. E um Fluminense que frustra muito o torcedor, principalmente quando a gente coloca clássicos. A gente mostra uma tela importante falando sobre como o Fluminense não está jogando bem, mas não consegue jogar contra os grandes do Rio de Janeiro. Olha aí, não vence um clássico desde abril de 2023. A última vitória foi o 4-1, inclusive na final do Campeonato Carioca, e o Tite citou também essa virada. E no período, 12 jogos, foram 5 derrotas e 5 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 13,9%, André Kfouri. A gente pode até analisar vários jogos, mas é claro que nesse momento são os clássicos que chamam mais atenção. E você não conseguiu uma vitória nos clássicos? Aí nessa tela a gente tem informações que nos ajudam a entender o momento e
falar com mais propriedade, com mais elementos sobre as chances do Fluminense no segundo jogo, que é um clássico de novo, né? O que mais me preocupa no Fluminense, acho que é um dos grandes sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo mesmo, é o volume ofensivo que o Fluminense não mostrou contra o Flamengo. Então o Gustavo já observou muito corretamente a dificuldade que esse time, que é um especialista em saída de bola, é um especialista em pegar essa bola e levá-la até o outro gol com precisão, com qualidade, à sua maneira. O Fluminense é um time que faz quase tudo dentro do campo de futebol de um jeito muito peculiar. E o Flamengo mostrou que defensivamente tinha a chave. Impediu essa primeira saída. Sim. E, no geral, reduziu o time do Fluminense, que é tão bom ofensivamente, a uma equipe que não foi quase nada do ponto de vista de ataque ao gol adversário. O Fluminense foi inofensivo e, sendo assim, você não vai ganhar clássicos mesmo. 0 chutes certos. Não foi isso em todos os números, em todos os jogos que geraram os números que a gente mostrou. Ontem foi, e assim, a maneira como o Flamengo entendeu o Fluminense, que o Tite conseguiu fazer os jogadores entenderem, me leva a crer que os jogadores também entenderam que o principal problema dos últimos anos, não só do ano passado, mencionado pelo Gustavo também, é o tal momento sem a bola. Na altura das coisas em que o Tite consegue convencer esse grupo de jogadores a se comportar dessa maneira contra esse adversário, aí sim eu entendo o bom caminho. Acho que a torcida do Flamengo deve ficar esperançosa em relação ao resto do ano. E o Diniz fala que precisa melhorar muito, que precisa mudar a postura também para essa partida. O que é que o Fluminense do 2024 não tem que tinha em 2023, Upa? Eu acho que passa muito por essa ofensividade, por essa condição de se impor ofensivamente contra os adversários. O Fluminense, em 2023, era um time que finalizava muito, que incomodava o tempo inteiro os adversários, partindo de uma saída qualificada, mas com um volume de jogo que o tempo inteiro gerava problemas para o adversário, né? Então, o Fluminense é um time de 2023 que se defendia bem através de ele ter a posse e ele machucar o adversário. Ele pressionava tanto o adversário que restava pouco tempo e energia e espaço para o adversário tentar machucar o Fluminense. E foi assim que o Fluminense construiu talvez o melhor ano de sua história, uma temporada fantástica, com vários e vários jogos no nível altíssimo. E o que a gente está vendo, aí a gente tira os jogos pequenos e pega os clássicos e os 2 jogos da Recopa, o que a gente viu na enorme maioria desses jogos, e não é só contra o Flamengo, se você pegar o clássico do Fluminense contra o Vasco, por exemplo, foi um clássico em que o Fluminense teve posse, diferentemente contra o Flamengo, que não conseguiu sair de trás, contra o Vasco conseguiu, mas ficava ali rondando, e não conseguia entrar para machucar o Vasco. Contra o Botafogo, com as alterações feitas nas duas equipes, também é um time que sofreu. Na Recopa, no jogo de ida contra a LDU, ficou quando teve a posse só lá atrás. Mas era altitude e atrapalha? Claro que atrapalha. Mas foi mais um jogo de padrão parecido com os outros jogos ruins ofensivamente que o Fluminense fez. Só a volta da Recopa que o Fluminense de fato teve uma boa atuação. Mas no mais, é um time que não tem conseguido ser ofensivamente o trator que era contra os seus adversários. E isso acaba gerando mais possibilidades a quem enfrenta o Fluminense. O jogo de sábado foi um capítulo à parte, porque não só o Fluminense não conseguiu agredir como está acostumado, mas ele foi empurrado para trás, como, repito, só o Manchester City do Guardiola conseguiu fazer. Vamos seguir o Sport Center falando agora... Ei, galera, esta frase do Zupac é muito boa, né, cara? Somente o Manchester City conseguiu fazer com o Fluminense o que o Flamengo fez neste primeiro jogo da semifinal, né? O Flamengo entupiu o Fluminense. Coisa de louco. Palavras do Zupac. Parabéns, Zupac, pela análise e pelos comentários. E aí, cara, você viu este jogo também? Você percebeu isso? O Flamengo não deu chances nenhuma. Nenhum chute no gol o Fluminense acertou. Nada. Já o Flamengo teve mais de 20 finalizações, se eu não me engano, 23 ou 24 finalizações no Fluminense. Foi um amasso, um atropelo, cara. Se a nossa pontaria estivesse boa, se as finalizações fossem mais precisas, o Flamengo teria feito 4, 5, 6 no Fluminense, né? E essa fatura estaria quitada já,
pensando na final. Mas o Flamengo venceu só por 2-0. É um placar bom, um resultado bom. Porém, temos que ficar ligados e espertos, né? Porque o futebol prega peças. Estou falando isso, mas a minha confiança no Flamengo é gigante. É muito grande, né? O Flamengo no ano passado era uma coisa. Neste ano o Flamengo é outra coisa totalmente diferente, né? O Flamengo do Tite tem uma solidez, o Flamengo do Tite tem uma consistência e equilíbrio na defesa, que não toma gol, no meio-campo e no ataque. A defesa não toma gol, o meio-campo não deixa o adversário progredir e o nosso ataque é letal. O nosso ataque, quando vai para cima, sempre faz gol. Maravilha, né? É isso, trouxe aqui para você este vídeo bacana, merece o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho, cara, para não perder nada, valeu? Tamo juntos, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras e fui!